Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar sobre o ciclo da doença, que é referente à doença do oídio e também da septória, que aconteceu na salsa e também no quiabo. Os discentes que vão apresentar esse trabalho é a Carol, a Lenara, a Marielle e eu, Sabrina, que é referente à disciplina de Fitopatologia 1. Então, para começar falando sobre as principais doenças do quiabo, a gente vai começar pelo oídio, que é uma das principais, a murcha do rosário, a mancha de ascópita, a cercóspora, a antracnose e também a murcha do verticílio. Sobre as doenças causadas por bactéria, é o crestamento das folhas e também a mancha angular. O quiabo, já as principais características, ela é da família Malvácea. É uma planta bem arbustiva e pode chegar até 3 metros de altura. Varia bastante entre algumas cores, como verde, violeta e também vermelha, com sementes brancas. Uma curiosidade é que em São Paulo é o maior produtor de quiabo do país e varia de 20 a 40 toneladas por hectare de produtividade. A colheita ela acontece no período de 60 a 75 dias após o plantio. E o plantio do quiabo ele pode ser feito através de mudas ou diretamente de semente. Já falando sobre as doenças que a gente identificou no quiabo, uma delas é o oídio. A principal doença do quiabeiro que pode causar bastante redução na produção durante a estação seca do ano. Então, é uma doença de difícil controle devido ao seu ciclo ser bem longo e é bem necessário fazer um elevado número de aplicações de fungicidas, a pessoa que estiver ali no monitoramento, no manejo. Então, alguns sintomas que a doença do oídio traz. As áreas que acontecem, áreas mais esbranquiçadas, irregulares nas folhas, uma folha recoberta por micélios, que é aquele pozinho branco que fica todo por cima da folha do quiabo, que a gente encontrou aqui na horta do campus, o ponídeos, né, do fungo, e como eu falei, aspecto branco de mais pulverulento. Essas folhas atacadas, elas ficam amarelas e depois acaba causando desfolha na cultura. Sobre a etiologia dessa doença, é um parasita biotrófico, ou seja, ele não mata a planta para poder sobreviver, ele precisa dessa planta viva. Ele coloniza as outras células epidermiais desse hospedeiro. Como eu disse anteriormente, as estações secas favorecem bastante o fungo, pois a doença ela é mais importante no período de inverno. A disseminação ela ocorre pelo vento e também por chuvas frequentes que promovem essa lavagem dos ponídeos da superfície das folhas, que é aquele pozinho branco que eu falei anteriormente. Já sobre o controle, é indicado fazer a rotação de cultura e também a manutenção das lavouras. Já em casos mais epidêmicos, a única medida necessária, a única medida que dá certo, é a medida de fazer uma aplicação química, né, e não usar o biológico, à base de enxofre. Então, fungicidas sistêmicos é uma boa opção para combater esse tipo de doença. Então, aqui a gente está mostrando para vocês algumas fotos que a gente mesmo tirou, a gente colheu essa folha ali na horta do campus, e todas essas fotos são nossas. Então, na primeira foto, vocês conseguem ver todo esse micélio por cima da folha, esse aspecto mais branco por cima da folha, que é onde o oídio é bem visível. Na segunda foto, já é uma imagem da lupa aqui do laboratório. E a terceira foto é a estrutura reprodutiva. Aqui a gente conseguiu algumas fotos da internet para comparar, para ver se era o oídio mesmo, a estrutura reprodutiva, também com algumas imagens da lupa. Então vocês conseguem ver a diferença entre uma imagem e outra. Como o oídio ele entra na planta? Ele entra através de aberturas naturais, ferimentos, direta, que é a enzima e a força mecânica, e ele tem a disseminação rápida. Ele pertence ao grupo 2, que é a policíclica, que ele atua por vários ciclos da cultura. A estrutura de resistência do oídio. O oídio ele não possui uma estrutura de resistência, porque ele é um fungo que ele fica na superfície da folha, que foi o que a gente mostrou anteriormente, que é aquela parte branca toda em cima da folha. E geralmente ele produz os conídeos somente na fase assexuada. A reprodução, a estrutura de reprodução dele. Ele é um fungo que ele é um parasita obrigatório. A reprodução dele é assexuada. Ele
faz essa reprodução através dos estômatos, com a emissão de esporangioforos, que produzem esporângios contendo de 1 a 4 zoósporos biflagelados. Aqui a gente consegue ver o ciclo do oídio, a gente pegou na cultura do trigo só para dar um exemplo. Ele começa aqui tendo a infecção na planta, e aí vem aqui para as lesões, que é aquela parte mais esbranquiçada, e daí ele tem a disseminação pelo vento, pode ser pela água também, mas a mais comum e a que mais acontece é pelo vento. E depois ele atinge todas as plantas, o talhão inteiro, e ele começa da borda para o centro. A variabilidade genética do oídio. Ele é biotrófico, ele produz raças virulentas, tendo em si, elas são pouco pesquisadas na parte de variabilidade aqui no Brasil. A variabilidade dele é muito grande, porque ele é cultivado, porque ele tem cultivares resistentes e ele tem tido a resistência quebrada por poucas safras. A resistência, como eu falei, das cultivares brasileiras, ela não é durável, e a resistência dele é fácil de ser quebrada. A colonização do oídio, ele tem uma estrutura que extrai nutrientes, que se chama ostório, que é a parte branca ali por cima da folha, que é uma estrutura sugadora. E a colonização dele consiste no crescimento de micélia superficial e a emissão dos austórios, que é a parte da estrutura sugadora, e a extração de nutrientes do hospedeiro, que é essa parte do austório, ela vai ficar ali por cima, mas ela vai sugar todos os nutrientes que estão presentes ali naquela folha. E a localização da folha, da colonização, ela é localizada, ela não é sistêmica, que é na planta toda. Ela ocorre apenas naquele lugar de contato. Salsa, vamos falar um pouco sobre suas principais características e entre outros fatores. A salsa, com seu nome científico, é Petroselinum sativum, nome popular é salsa, salsinha, salsa de cheiro, entre outros nomes. Ela é uma planta bienal ou perene. Ela também é uma planta herbácea e ela também tem um caule oco e pouco ramificada. O cultivo da salsa, ele é indicado também para regiões de climas ameno e as suas temperaturas é de 7 a 24 graus Celsius, que na qual também vai contribuir para a proliferação de alguns patógenos. A colheita inicia-se entre 50 a 70 dias, dependendo do cultivar, fazendo-se nova colheita a cada 30 dias. As rotações que é utilizada são hortaliças de outras famílias, milhos e leguminosas usados como adubo verde. As suas principais doenças na salsa são, em primeiro lugar, esclerotínia, em segundo lugar, septória, mancha de alternária e mofo cinzento. A identificação na salsa, a gente encontrou a septória, que é uma das principais doenças na salsa na época das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, favorecendo também a questão da temperatura. A dispersão de folhas a folha e planta a planta é feita pelos repingos de água de irrigação ou de chuva. Isso também, daqui a pouco eu vou falar mais pra frente, que ela é denominada uma planta policíclica, porque a dispersão dela é na folha. Então, no caso, a dispersão é muito fácil de ocorrer. Ela não precisa, como as monocíclicas, que a planta ela precisa morrer, a planta morre e depois o patógeno ele se hospeda em outro hospedeiro. A dispersão também pode ocorrer como trabalhadores, insetos e equipamentos. Isso vai ocorrer por causa da disseminação de contato mesmo. Sobrevivem em restos culturais e em folhas secas. No caso, quando tem septória em uma cultivar de horta, o mais correto é fazer a limpeza do cultivar, né? Limpar e depois fazer o plantio de outra semente, fazendo a rotação de futuro e entre outras variedades. E uma importante fonte de inóculos são lavouras de salsas velhas ou abandonadas. No caso, como eu disse, se tem uma lavoura de salsa velha, normalmente você planta salsa em horta, canteiros, você tem que limpar o canteiro e depois fazer o plantio. Os sintomas. Os principais sintomas da doença são as manchas pequenas,
irregular, de cor palha e geralmente circundadas por um halo amarronzado, que eu vou mostrar na foto daqui a pouco. O controle da doença ele tem que ser baseado em medidas preventivas e métodos culturais. De acordo com o MAPA, que é agências que registram fungicida, eles não têm nenhum fungicida registrado para salsa, septória na salsa. E também não há cultivares comerciais de salsa no Brasil que eles sejam resistentes à septoriose. Então, como também não há fungicidas, você vai ter que optar por outras formas de controle dessa doença. Então, você vai ter que se basear em medidas preventivas e métodos culturais. Desse modo, o controle da doença vai ter que ser, de certa forma, uma semente de boa qualidade, livre de patógenos, e vai ser produzidos por firmas idôneas. No caso, firmas que são confiáveis. Deve-se fazer rotação de cultura. No caso, você faz um plantio de salsa no canteiro, no próximo ano, tenta mudar a cultura daquele canteiro, para não ser a mesma. E sempre não plantar em lavouras perto. Aqui é a septória encontrada na salsa que a gente encontrou no IF. A septória, na primeira imagem, você pode ver que ela está meio amarelada, porque já afetou o pigmento da folha. Ali você pode observar que ela é circular, como a gente tinha falado. Temos a estrutura reprodutiva da septória. Agora eu vou falar para você, aqui também tem uma septória, uma imagem da internet. Então, como a septória ela entra na planta, né? Ela também entra tanto quanto aberturas naturais. Aberturas naturais seriam tanto os estromos, que seriam da planta mesmo. Ferimentos, esses ferimentos são ocasionados tanto por pulgões ou quanto por humanos. Você faz um rasgo numa folha, ela já tem um mecanismo de entrada para um patógeno, como direta, que é uma enzima de uma força mecânica. Então, para conseguir penetrar de forma direta na cutícula, o fungo, no caso que é a septória, ele vai fixar-se firmemente na superfície do hospedeiro, né, que seria a salsa, e através do acressório vai lançar no seu interior um pegue penetração, e isso vai fazer de uma forma direta com que ele rompe a parede aquela barreira daquela folha. Então, a disseminação também ela é rápida, como eu tinha falado. Então, ela é constituída do grupo 2 e ela é uma doença policíclica. No caso, ela é disseminada, mesmo com a planta viva, ela ainda se dissemina para outras plantas. Bom, como a septória entra na planta? Por aberturas naturais, ferimentos, por diretas, enzimas e forças mecânicas. A estrutura de reprodução. O fungo Septoria lycopersicens produz conídeos, esporos e alinos longos foliformes com 3 a 9 septos em conidíforos curtos que se formam no interior da estrutura denominados picnídeos. São globosos, osculados e escuros. A massa conidial desse fungo apresenta coloração rosada, salmão ou marrom escura. O micélio é hialino, ramificado e septado. Bom, essa aqui é a estrutura, é o ciclo de vida da Septoria lycopersicens, em tomateiro. No caso a gente está falando da salsa, mas é o mesmo ciclo de vida, porém a gente não encontrou a da salsa. Bom, vou começar pela parte dos piquinídeos. Em lesões de desenvolvimento das folhas, os piquinídeos liberam de 9 conídeos do ciclo secundário, como eu tinha dito anteriormente. Os conídeos são liberados pelos piquinídeos em condições úmidas, chuvas, irrigação e orvalho. Esses piquinídeos são disseminados por respingo de chuvas ou irrigação, por aspersão, vento, mãos de trabalhadores, insetos, ferramentas e animais. Os conídeos infectados são folhas,
Piquinídeos, né, por caule, flores, o tubo germinativo penetra diretamente através do estômago, que desenvolve micelos e piquinídeos nas folhas. Primeiro ele forma esse tubo germinativo, para depois aí formar os conídeos. E aí os conídeos, como eu tinha dito anteriormente, né, forma, né, a parte germinativa, para depois formar os conídeos, para esses conídeos que são infectados por folhas através de caulos, e aí que forma o ciclo de vida da septória.